Alô, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast Zagotinho Fora da Casinha. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe, porque é muito importante para a gente continuar trazendo novidades para vocês. Vamos ouvir aqui histórias de brasileiros que vieram para o Reino Unido. Descubra como eles enfrentaram as dificuldades de estar em outro país. Zagotinho Fora da Casinha. Sejam todos bem-vindos. Quero agradecer aos nossos colaboradores, ao Dr. Fernando Bockman, dentista. Se você está procurando um dentista brasileiro na região de Manchester, entre em contato com ele. No Instagram, @Dr. Fernando Bockman, e o link estará aqui na descrição do vídeo. Também você pode escanear o QR Code para entrar em contato do perfil dele. Lá você pode encontrar todos os detalhes para a marcação de consultas, para clínica geral, restaurações, clareamentos, Invisalign e outros procedimentos. Fale com o Dr. Fernando Bockman. Agende já a sua consulta. Zagoto Racing. Você que gosta de fazer um off-road, aquela trilha maravilhosa, venha para Zagoto Racing, onde você encontra as melhores motos e quadriciclos para a sua diversão. Atendendo em todo o Brasil. Para mais informações, também na descrição do vídeo. Bem, agora, como eu disse, nós vamos trazer aqui pessoas interessantes com histórias maravilhosas. E ela é enfermeira, uma enfermeira brasileira com premiação internacional. Minha querida Elô Lemos. Muito obrigado, minha querida, por ter vindo. Eu é que agradeço, é um prazer estar aqui. Queria dizer que o estúdio está bonito demais. Obrigado. Tudo organizado. É um prazer, estou muito feliz. Muito obrigada pelo convite. O prazer é todo nosso. Agora conta pra gente quem é a Elô Lemos. Eu dei uma prévia aqui. Sim. Mas a gente quer ouvir de você. Pois é. E é interessante, né, essa pergunta, quem é Elô Lemos? Em realidade, meu nome é Elaine Lemos de Oliveira. Oh. Quando eu fui registrar a empresa, já havia, né, outra Elô, e daí eu falei, eu vou usar minhas iniciais, né, que é Elaine Lemos de Oliveira, que dá Elô. E muita gente pensa que meu nome é Heloísa. E fala, Heloísa, eu falo, não, é Elaine. E daí, mas ficou esse nome. Eu pensei que fosse Heloísa. Não é? Muita gente pensa que sim. Não perguntei para não ser indiscreto. Mas Elô, pensei, deve ser uma abreviação de Heloísa. Pois é, então, não, é Elaine. E é interessante, mas ficou esse nome, é um nome que é fácil também, né? De recordar, acho que até mais do que Elaine, Elô, mais fácil até de escrever. E daí ficou. A minha única irmã se chama Elaine. Ah, é? Olha, maravilha. Tá lá no Brasil? Tá no Brasil. Oh, que bom, minha que querida. Bom. Mas é verdade. E sim, então é Elaine. Original do Rio de Janeiro. Meus pais. Meu pai era do Santo Antônio de Pádua, pertinho de Minas, interior do Rio. E a minha mãe, toda a minha família é do Rio de Janeiro. A minha avó era do Espírito Santo. Olha, somos conterrâneos, então. Sim, depois migrou a sua avó Rio, por parte de mãe. De mãe, parte de mãe. Parte de pai também era no interior do Rio. E toda a família ainda está lá, né? Então, é uma mistura, mas originalmente do Rio de Janeiro. Mas você tem parente ainda no Espírito Santo? Tenho. É mesmo? Tenho alguns parentes da parte da minha avó, sim, ainda tem. Que legal. E como é que você resolveu fazer essa viagem? Sair do Brasil? Há quanto tempo você saiu do Brasil, Elô? Então, eu já estou fora do Brasil há 22 anos. Foi uma longa trajetória. Nós, né, porque eu sou de uma cidade bem, o que a gente chama, que é Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Sim. Então, é uma área, né, que é uma comunidade relativamente, né, com pouco dinheiro, comunidade carente, mas eu sempre tive essa ideia de sair do Brasil, de estudar fora, sempre tive esse sonho, e graças a Deus pelos meus pais, né, eles são umas pessoas que nunca puseram limite, né, limite no bom sentido, né, nas limitações mentais, né, que você pode ser o que você quiser ser. Educação a gente sempre teve muita, graças a Deus. Meu pai era militar, minha mãe... Ele era o que, do exército?
É da polícia. Da polícia. E minha mãe é funcionária pública, trabalhou na Secretaria de Transporte muitos anos. E graças a Deus a gente sempre priorizou bastante a educação, mas ela sempre falou, não, o que você quiser a gente vai apoiar. E eu sempre tive essa ideia, esse sonho de vir para a Europa. Quando eu estava lá no Brasil, a gente, na nossa família, nós temos uma... como eu disse, né, a gente vinha de uma educação... eu sempre foquei muito nos estudos. Então, como não tinha dinheiro suficiente para pagar uma faculdade, Sim. a gente sempre tentou entrar nas universidades públicas. E foi a isso que eu me dediquei, né, principalmente para poder conseguir uma faculdade boa e que a gente pudesse manter. E eu fiz o vestibular no Brasil, entrei na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e foi lá que abriu as portas depois para eu fazer o link para eu vir para a Europa. Né? Você fez enfermagem, foi isso? Fiz enfermagem, eu estudei na UERJ e de lá eu fiz a ponte para a Universidade Autônoma de Madrid, que é uma faculdade você também foi para a Espanha, pública. então. Exatamente. Eu tenho um tio-avô que mora lá em Madrid, ele que me acolheu quando eu cheguei, né? Eu fiquei morando na casa dele. Você fez a universidade em Madrid também? Em Madrid também. Olha Exato, só. foi. E através da UERJ, porque no caso a Universidade Autônoma de Madrid também era pública e eu não tive que pagar, porque eu não tinha condição de pagar, né? A universidade, nem no Brasil, mas quanto mais na Europa. Na Europa, 5 vezes mais. Nossa, não dava. E a gente fez esse link, mas eu tinha faculdade, mas eu não tinha bolsa financeira, né? Não tinha suporte financeiro. Sim. Mas eu comecei a trabalhar, né? Eu trabalhava na clínica do meu tio, desse meu tio-avô. Ele era osteopata, né? Lá em Madrid. Isso, lá em Madrid. E daí eu fazia faculdade na parte da manhã e ia trabalhar com ele na parte da tarde, que eu não ganhava muito, não, que era o suficiente para pagar as despesas de pouquinho, de faculdade, né? De transporte, lanche, fotocópia, xerox, aquelas coisas, né? Mas hoje nem tem mais isso, hoje né? Hoje não existe, né? Você fala, o que é isso? Verdade. Já tudo é o USB, já manda os links e já fica. E nessa época eu aprendi muito com ele, que eu penso assim, que às vezes, né, até comento muito com as meninas que trabalham comigo, a gente tem um programa de scholarship grande lá na clínica, que eu falo, gente, a experiência vale muito mais do que dinheiro. Né, o aprendizado com pessoas que já, né, que sabem, que estão na área, que te ensinam, vale muito mais do que qualquer dinheiro. E foi isso que eu sou muito agradecida a esse meu tio Crisanto, que ainda vive na Espanha, tá bem, graças a Deus. Continua trabalhando ainda? Não, já aposentou. Já aposentou e fica entre Alicante e Madrid, que ele tem só uma curtindo casa em Alicante, a vida, só aproveitando. E ele merece, porque trabalhou muito. Alicante é bem quente, né? E bom, bonito, a Espanha toda é bem quente, né? Bonito. Mas Alicante... Verdade. Sim, é quente. É uma cidade boa também para viver. E daí eu aprendi muito com ele. Então lá na clínica dele, né, eu fazia de tudo. Tipo, desde fazer café, limpar, atender os clientes, fazer agenda, ingressar dinheiro. Ele, como era osteopata, fazia as massagens. Eu não sei o que é isso. É uma especialização, né, da fisioterapia, que ele trabalha mais a parte dos ossos. Ok. Exato. Então tinha essa parte de a massagem de pré, né? Então eu fazia praticamente de tudo que era. Ele estava te preparando para a vida, né? Exatamente. E aí eu acho que foi esse aprendizado, né? De uma logística, de uma empresa, de uma clínica, que já ficou acho que no meu currículo lá ali, né? Nessa área. E daí eu aprendi bastante com ele. Terminei a faculdade, nessa época depois comecei a trabalhar, que todo mundo que terminava na Faculdade Autônoma de Madrid ganhava um contrato no Hospital de La Paz, que é um hospital muito grande lá em Madrid. E eu caí na emergência, eu fui para emergência, o que foi uma boa experiência também.
E depois, com contatos de amigos, eu saí desse hospital e fui ter o meu praticamente primeiro emprego, porque esse foi um emprego, mas foi um link da faculdade, pagava, mas pronto, não foi... Era mais um aprendizado, né? Era, a gente recebia, mas era para se profissionalizar. Mais um pouquinho, exatamente. Pra pegar na prática a coisa, o que aprendeu na teoria, né? Exato, para acelerar um pouquinho, né, o processo. E através de amigos, que eu sempre falo, né, que graças a Deus é uma coisa que eu sempre tive muitos amigos, e um amigo que falou com outro amigo, e me fizeram o link para trabalhar numa empresa, numa clínica, que era uma clínica de estética, que a dona era brasileira. Olha. Se chama Silene da Rocha. Se algum dia chegar esse vídeo a ela, dá um super oi para ela. Beijo pra Silene. Exato. Formou uma grande profissional. Maravilhosa, ela é maravilhosa. Ainda somos amigas, ela já mudou de setor, continua sendo empresária, está num outro setor agora. E daí lá é onde começou o meu primeiro contato com a parte da estética. Né? Foi nessa empresa dela, que eu trabalhava para ela, que era a Silene da Rocha, uma clínica grande que tinha no centro de Madrid. Só ressaltando, você tem aqui uma clínica também médica de estética. Sim. É isso? Isso, sim, exatamente. E nessa época, eu trabalhava lado a lado com um médico. Isso eu tô falando de 2006, então tava tudo novo com relação a botox, a filler, preenchimento, não tava muito porque na se moda. Popularizou que há 2-3 anos atrás. Agora, não é? Exatamente, isso eu tô falando há quase o quê? 17 anos atrás. Foi quando eu comecei a fazer botox. A gente vê ela falando assim, né? Aí, tem 22 anos que eu vim, ela tem cara de 23, né? Muito obrigada. Era um bebê. Não, era um bebê, gente. Não vamos fazer cálculos de idade. Legal. E esse médico maravilhoso, ele era muito bom no marketing. Adorava vender, conversar, mas não gostava de fazer tratamento. Olha, e eu falava, mas como é que pode? E eu já sou o contrário, eu adoro fazer tratamento, adoro clinicar, botar a mão na massa, cuidar. Mas pelo que eu vi, você é a garota propaganda da sua clínica, né? A gente faz tudo, né? Tem que aprender a fazer tudo. Você lembra, não tinha naquele programa do Brasil Severino, né? Os que era do Chicanismo. Então, a gente se vira nos 30. Tem que se virar nos 30, é verdade. Nos 30, temos que fazer tudo. E daí, nessa época, eu vi uma oportunidade. Eu falei, já que, né, ele não gosta de fazer um tratamento, e na Espanha tem a legislação da estética, para fazer um botox, um filler, você tem que ser baixo supervisão de um médico. E nessa época, eu falei, então eu estava abaixo da supervisão dele, e ele confiava plenamente em mim, e eu fazia a maioria dos tratamentos. Ele não gostava mesmo de fazer? Né? Olha, não é? Juntou a fome com a vontade de comer ali. Ele deve ter, nossa, graças a Deus que essa menina veio pra cá. Chegou, não Eu não gosto de trabalhar. Pronto, não. Desse lado, não. Exatamente, brasileiro, né? A gente gosta de trabalhar. E daí eu aprendi Ele é espanhol. Muito espanhol. Era o doutor? Félix. Doutor Félix. Doutor Félix, olha também, eu tá louco. E foi maravilhoso, porque eu aprendi muito. Os sites de onde a gente coloca o botox, onde tira muitas coisas. Foi uma experiência muito boa para mim. Ela, nessa época, né, começou a abrir outras clínicas. E com o tempo que foi passando, ela abriu uma clínica um pouquinho mais afastada do centro de Madrid e me colocou como responsável. Porque ela já tinha visto que eu tinha uma ideia de logística de clínica, confiava em mim. Então eu passei aí para essa outra clínica, que era aí no bairro de Pozuelo, está uns 40 minutos de Madrid. E tomei conta dessa clínica. Então foi outra experiência, tipo de estar com responsabilidade de estar mais sozinho, compra de material, né, receber clientes. Então acho que foi todo um conjunto, foi toda uma preparação, né, nessa época. Depois ela expandiu, teve um negócio bem próspero,
e começou a contratar as meninas. E cada vez que contratava, ela dizia para eu dar as aulas. Então comecei a dar formação. Olha e ela só. tinha muito laser. Na época a gente utilizava um laser muito bom, que era... Pode falar marca aqui? Pode falar o que quiser aqui. Era da Candela, maravilhoso. Tinha Alexandrita, Neodímios, que era a febre lá na Espanha, né? Isso foi na época do tratamento a laser. Exatamente. Foi em 2008, 2007, porque eu fiquei lá bastante tempo trabalhando para ela. E aí eu dava formação para as meninas novas que entravam e ficamos, né, fiquei nessa área trabalhando por bastante tempo. E aí eu falei, eu acho que eu já tenho uma experiência boa, depois de uns anos eu quero abrir o meu próprio negócio. Claro. Eu falei, acho que eu já estou pronta e quero ir. E na época eu juntei um dinheiro, eu falei, eu vou comprar minha primeira máquina de laser, cara pra caramba. Mas eu falei, vale a pena, vou investir. E aí eu tinha um carrinho, vendi o carro para comprar máquina, e aí eu falei, né, vamos investir, pronto. Mas ela não me soltou um tempinho, não. Então eu ficava assim, cada vez tentando reduzir as horas, né? Ela te segurando. Me segurando. Aí eu falei, agora eu vou fazer um part-time. Daí eu falei, agora eu vou fazer 2 dias na semana, porque eu já estava vendo que era muito mais lucrativo o meu negócio. Ter o seu próprio negócio, exatamente. Claro. E até que eu consegui soltar e ter o meu próprio negócio, né, 100%. Você montou o seu primeiro negócio na Espanha. Uma sala que eu aluguei, uma salinha, e dali comecei a trabalhar, fazer meus serviços, e foi a primeira clínica que eu tive, que se chamava Raízes Laser, né, no caso. Laser, e que tinha outros tratamentos e demais. Uma coisa que aconteceu também na Espanha, que eu trago até hoje, foi meu contato com uma grande empresa que se chama Mesoestética, que ela é uma empresa que ela é de Barcelona, tá? Mas ela é uma multinacional hoje em dia. E eu trabalho com essa empresa desde aquela época, desde 2006 até hoje. Então eu trabalho com essa casa, eu trabalho com eles e para eles. O que? É uma empresa que fornece materiais? Fornece material, fornece também injetáveis, tanto que quando eu me mudei para a Inglaterra, eu entrei em contato com a Mesoestética, depois conheci o dono da Mesoestética daqui, né, da Inglaterra, que é o Adam, se tornou um grande amigo. E hoje em dia eu trabalho com eles e para eles. Então eu dou aula na Mesoestética também, daqui de UK. Tudo que é injetável, por exemplo, filler, a carboxiterapia, as mesoterapias, quando as pessoas querem saber, eu vou lá e dou. Eles têm um grande warehouse em Northford. Agora, então eu trabalho com eles e para eles. E é uma relação que começou desde a Espanha, né? Então eu acho que é importante a gente manter também as boas conexões, as boas amizades. Amizades, então. Pois, é verdade. É tudo. É verdade. Então, me diz uma coisa, Lu. É uma responsabilidade muito grande você trabalhar com injetáveis, né? Bastante. Porque eu acho que você, antes de você... Não sei, eu não entendo nada disso. Mas eu acho que antes de você fazer um procedimento em alguém, ela tem que passar por uma bateria de exame, ou você tem que conhecer o paciente, né? Sim. Posso chamar de paciente ou é cliente? Sim, a gente fala as duas coisas, né? Mas é o cliente, a gente usa mais essa palavra cliente. Mas a gente tem que fazer uma anamnese, saber do background dele, né? Porque pode ter algum tipo de alergia, alguma coisa assim que... São muitas coisas. Né? E cada procedimento, ele requer um tipo de preparo diferente, né? Hoje em dia, quando... a gente resolve, né, quando o primeiro contato da pessoa, né, olhou a nossa página web, olhou o Instagram, agora eu acho que eu quero fazer um tratamento, né? Como que a gente conversa? Como é que conversa o nosso contato, né? Sempre perguntando como está. A gente tem a consulta é grátis, a gente faz questão de oferecer uma consulta de 20 a 30 minutos, tá? Quem quiser fazer
pelo Zap, eu dou essa disponibilidade também. Antes eu só fazia Depois presencial. nós vamos deixar o contato da sua clínica aqui no Sim. eu vi que você trouxe aqui, tem um prospecto aqui, Deixa eu te né? mostrar aí. Tem telefones, tratamentos e demais. Quando eu disse que ela era garota propaganda, aqui, ó. Ela é literalmente a garota propaganda da clínica dela. Massa, muito legal. Aí estou, exatamente. Você bota a cara a tapa mesmo. Pois é, né? tem que ser. Tem que ser, não assim, é? Verdade. E a gente tem que ser valente. Sim. Não é? Não, temos que ter coragem, né? Exatamente. Seja forte e corajoso. Quem não arrisca não petisca, né? Não tem aquele ditado, é antigo, mas é real. E é aquilo, né, que a gente tem que se conhecer e saber que a gente também não vai agradar a todos, mas também não é nem a nossa intenção, né? Nem Jesus Cristo. Exato. Então vamos aparecer sim, e é isso. Mas aí você pega um cliente. Então a gente faz. Antes sempre era presencial, né? A gente oferece a consulta presencial. A raiz do Covid, nós fizemos mudamos um pouco, né, a estratégia. E a gente também faz através do WhatsApp. As pessoas às vezes, né, pedem, fazem perguntas, mas eu sempre tento dar uma olhadinha e ver o paciente antes. E a gente tem uma série de pré-requisitos antes dos tratamentos, que a gente manda também, né, para o cliente. Olha, tal procedimento necessita você vir dessa forma, sem ter tomado esse tipo de medicação, esse preparo para tal tratamento. Então, uma série pode ter alguma reação. Exatamente. Isso. E depois, no dia do tratamento, a gente vai se sentar, eu vou fazer uma anamnese, vou saber da história clínica, saber de alergias e demais. E a gente tem um hábito, né, mas não sou eu, mas todas as meninas que trabalham comigo, que são os 4 no momento. Em total somos 6, mas trabalhando para mim diretamente são 4. Né? Qual o nome delas? Sim, falo. Thaís, Neguin, Eva e Luísa. Temos a Ana. São brasileiras ou inglesas? São brasileiras e também tem 2 brasileiras, uma irani, uma angolana, uma portuguesa. Que legal. E no caso, as que trabalham independente, né? Que é a nutricionista, que é a Paula, brasileira também. E temos a Luciene, que é psicóloga, que é independente. Então, ela só presta serviço no caso. Exato. Tem os próprios clientes. E a gente tenta fazer sempre um tratamento de cada vez, tá? A gente tenta não misturar tratamentos, porque se der algum tipo de reação, alguma complicação, a gente sabe exatamente a origem, né, dessa complicação para a gente saber fazer, né? Porque para cada tratamento você tem um medicamento individual. E é interessante essa pergunta, porque eu sempre digo, o mais importante às vezes, gente, não é só saber fazer, você tem que saber reverter e resolver. Né? Então, para todos os tratamentos, a gente tem a reversão, antídoto, né? E depois eu fiz aqui na Inglaterra um master, uma pós-graduação, né? Que foi como prescriber, que aqui tem essa especialização que você faz para você ter a capacidade de prescrever medicações. Tá? Então, por exemplo, a pessoa teve uma alergia, a gente pode prescrever um antialérgico ou prescrever um antibiótico. E você tem isso tudo à mão, no caso. Exato, sim. Vou te contar uma história. Quando eu tinha 6 anos de idade, olha só, eu fui tomar uma injeção, eu estava com tosse e fui tomar uma injeção numa farmácia. O farmacêutico me aplicou, me lembro até o nome da injeção. Acho que tem problema falar, né? Era Pulmoncilin, que acho que é um derivado da penicilina. Eu não sabia que eu tinha alergia à penicilina. Foi quando o farmacêutico injetou, mas só de colocar a agulha, o mundo fechou e eu caí. Uau. Se não fosse, seu Romildo, me lembro até hoje, se não fosse um farmacêutico que soubesse o que estava fazendo, eu teria morrido. Aí está. Com 6 anos. Exatamente. Está vendo? Ele na hora, ele me aplicou uma outra coisa e me levou para o hospital.
Uau. Ele mesmo, mas chegou no hospital, ele me salvou. Então é interessante isso que você está falando. Importantíssimo. Importantíssimo. Tanto isso, né? O risco da alergia, você tem as medicações, né? Que no caso a gente tem a caneta, no caso, né? Que é a de epinefrina. A gente tem também aparelhos para ressuscitação cardiopulmonar. Nós temos todos o kit de emergência do lado. Que situação de emergência que tenha ocorrido, graças a Deus, ainda não aconteceu. Graças a Deus. Que não aconteça. Não aconteça, toca madeira, né? Eu tive uma cliente já há anos, ainda estava na clínica de Salford, que eu tive uma clínica em Salford, dentro do centro de saúde mesmo, eu aluguei uma sala e estava lá. E aí ela estava fazendo um procedimento que a gente chama que é PDO-thread. A gente coloca uns fiozinhos por aqui, dá uma puxadinha, tá? São os fios que estimulam a produção de colágeno e ao mesmo tempo faz um efeito lift. Então, quando eu estava fazendo esse procedimento, ela começou a se debater na cama, né? E daí obviamente eu falei, vamos colocá-la na posição de safety. E eu estava eu tinha uma minha ajudante, que era minha sobrinha, ela ficou trabalhando comigo durante 4 anos, Debbie. E daí nesse momento eu estava mais tranquila, porque eu não estava fazendo injetáveis, não estava injetando nada na veia. Eu sabia que aquilo era um reflexo de um impulso, era ela relacionada a um reflexo. E depois que eu coloquei ela no safety position, e a gente esperou um pouco, a minha sobrinha com os olhos desse tamanho, daí ela assusta, né? Ela recuperou. E aí a gente fez a análise, ela tinha escondido de que ela era epiléptica. Então, com o estímulo da dor, causou o ataque epiléptico. Então, esse foi um único momento, assim, que foi de uma emergência, né? Que, no caso, a gente contornou bem, mas eu não estava fazendo injetável. Mas a gente tem que saber exatamente, porque quando você faz é um segundo que você tem que fazer. O que eu estou fazendo, o que pode ter causado e o que eu faço para reverter. E isso é muito importante, né? Que eu acho que as pessoas deveriam ter essa consciência, né? De buscar um lugar que tenha, né? Uns profissionais qualificados que possam resolver. Porque às vezes só querem aprender a fazer. Exato. Para ganhar dinheiro. Colher. É isso. Mas se acontece qualquer coisa, e aí? Exato. E nós também temos na casa 2 tipos de seguros, né, diferentes. Eu comecei a minha trajetória com um tipo que era o Hamilton Insurance, e depois, quando eu comecei a trabalhar com a Mesoestética, eles trabalham com a Enhance Insurance, e como eu dou aula para eles fizeram, né, falei, porque você não também coloca esse seguro, né, na sua casa, que assim cobre também as aulas que você vai dar, até os alunos, né, que fizerem o procedimento e os pacientes que vão, né, no caso, ser modelos para esses alunos. Então eu botei mais um seguro, mas como o outro tinha uma antiguidade, a gente manteve os 2 seguros. Então a casa é completamente assegurada, né? Exatamente, para todos os nossos pacientes. As suas clínicas são onde? Então, a gente estava com uma clínica no centro de Piccadilly e outra em Bramall. Isso no centro de Manchester. No centro de Manchester. E agora o que a gente fez foi centralizar, porque a gente abriu um local novo, que está lindo, 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 lindo. Que legal, não conheço, mas vou lá. Tem que ver, sim, por favor. E nós tivemos, foi um presente de Deus esse novo local, foi mesmo, porque foi maravilhoso como ele chegou, né, as nossas mãos quando a gente viu, né, eu sempre passava por esse local, achava um local bom para colocar um local, e depois apareceu, né, foi um presente mesmo. Então estamos com esse local novo em Stockport, tá na frente da estação de Stockport, então todo mundo pode chegar de trem. Stockport, para quem não sabe, é uma cidade vizinha a Manchester. Exato. Que é bem pertinho, né? Exatamente. Sei lá, 20 minutos. De Piccadilly dá 8 minutos, ou seja, uma parada de trem. Exato, de trem, ou seja, uma parada. E de ônibus é o 192, são 20 minutos, que também está bem pertinho. E aí nós fizemos um local maior. Então, esse local novo são 5 salas. Então, nós colocamos, tentamos colocar quase
todos os serviços que envolvem a estética, né? Você centralizou tudo em um lugar só. Centralizei tudo num lugar só, tanto que... Você tá mal acomodada? Aí, você pode suspender um pouco também o microfone. Você. Sim. Vira. Vira isso aí. Vai lá. Tô vendo que você tá aí assim. Daqui a pouco eu tô com dor nas costas. Pronto. Obrigada. Então, sim. Então, assim, esse local nós temos 5 salas, então mais espaços, mais máquinas também. A gente investiu em máquinas novas. Sim, aí você, então agora tudo que você centralizou é uma clínica, praticamente uma clínica. Exato, é uma clínica. É uma curiosidade. Eu acho que tem muita gente que deve ter a mesma curiosidade. Sim, ótimo. Por exemplo, tem problema você falar de tipos de tratamento? É o que é que nós estamos falando? Não. Mas, posso falar, claro. Sim. Tipo assim, estamos fazendo passando por cima, mas detalhadamente. Por exemplo, qual o tratamento que você mais faz ou que você é mais procurada para se fazer? Exato. O carro-chefe, né, da casa é a harmonização facial. A harmonização facial, ela é um injetável. É o que? Tira as rugas. Tira as rugas, preenche espacinhos onde tem alguma... A gente faz uma correção, no caso, né, do rosto, de alguma coisa que a pessoa esteja incomodada, né? E a gente tem uma filosofia de deixar o paciente à vontade e ele vai dizer pra gente o que ele quer melhorar. Exatamente. Né? E nós temos também um serviço de psicologia a Side, né, na nossa clínica, porque eu acho que é importante. A gente começou com esse serviço de psicologia depois do Covid. Né? Então eu vi uma necessidade de também dar um suporte para a nossa comunidade e também às vezes, né, o paciente chega para fazer um tratamento de estética por vários motivos, né? Então é importante às vezes ter essa conversa, ter essa sensibilidade de que muitas vezes é só estética, às vezes também pode ter um problema, um acidente, alguma coisa a mais, e às vezes até relações mesmo abusivas que as pessoas podem estar dentro, né? E às vezes acha que na estética vai salvar a vida e vai mudar tudo, e a gente tem eu como enfermeira, né, tenho muito isso, eu acho isso importante, a gente cuidar do paciente de todas as formas. E quando a gente sente esse tipo de paciente, tem um serviço de psicologia para passar. Nossa, muito lindo esse trabalho, que você não está interessada só em importante. Né? Eu quero fazer o procedimento e ganhar o dinheiro desse cara. Exato. Mas você tem todo um preparo antes, né? Exatamente. E tem um outro lado também que às vezes o limite, né? Que é o limite do tratamento. Qual é o limite do tratamento que a pessoa pode ter? Qual é o máximo, né? Que a gente faz uma estética médica natural, né? Que é aquela estética brasileira, tem aquela naturalidade brasileira, que é o carro-chefe que vende muito aqui para os ingleses, mas chega um momento que também, às vezes, o paciente pode estar se excedendo na estética. A gente vê muito. Já viu, né? Já viu muito aqui, acontece. Demais. E aí a gente, né, com uma sutileza, educadamente, a gente tem que dar um freio. E eu me responsabilizo muito disso, muito mesmo. Muito, me preocupo muito de que o paciente que apareça natural e que se chegar nesse limite, né, de que às vezes a pessoa perde um pouco o que é bonito, o que não é bonito, a gente também passa por um serviço de psicologia e conversa e vamos tentar pra gente chegar num denominador comum e que seja uma coisa boa para todo mundo, porque às vezes, né, as outras pessoas vêm de fora e a pessoa mesmo não vê, e a gente tem que advocate, né, como diz aqui, a gente tem que mostrar para o paciente essa responsabilidade pela saúde do paciente também, né? E com ética, né? Profissional, dar esse toque também. Então, sim. Mas o carro-chefe da casa é a harmonização facial.
Certo. Os procedimentos que a gente faz na harmonização vão desde um botox, né, para tirar ruga, aplicação de ácido hialurônico, fio de ouro para dar uma levantadinha. Fazemos também peelings químicos, que é para poder arrumar a pele, né, para que fique tudo mais harmônico também, que às vezes não é só botar, né, coisa, mas também tratar da pele. Então temos isso Acho tudo. que isso também deve ter um tratamento interno, não? Porque Sim. eu acho que se a pele sofre um dano, não adianta você tratar o externo, Verdade. se você não trata O interno, exato. né? Temos a Paula, nutricionista. Então, alô pra Paula. Interessante, alô Paula. Muito bem. Maravilhosa, maravilhosa. Tem um Instagram Porque é um conjunto lindo. de coisas, né? Exatamente. Claro, você vai pegando uma idade, naturalmente o seu corpo já não processa tudo, Não, né, que tinha que processar da mesma forma. Verdade, Então, sim. aí não adianta você se encher de creme, se encher de botox, se você não tratar, né, De dentro para fora. de dentro para fora, né? Que é o que vai te fazer. É o motor, né? Não é o motor, exatamente. É o motor. E temos, eu falo o Instagram dela, é nutricionista Paula Fernandes, @nutricionista Paula Fernandes. Ela tá lá, ela trabalha, ela é independente, né? Sim, ela é sim. uma profissional independente, mas ela atende lá. Então, as pessoas que queiram procurar, ela também faz esse trabalho maravilhoso. Então, foi uma das coisas E que... ela é brasileira, fala Brasileira. português. Aí, Brasileira, gente, pessoal aí que português, inglês. fala português. Isso, e tá esse tratamento holístico, né? Cuidar das pessoas de todas as formas. Chega as pessoas, os clientes, os pacientes chegam na clínica e encontram de tudo, né? Lá um pouquinho de cada coisa. Sim. Tem lá o corpo, tá com um pouquinho de sobrepeso, agora eu quero fazer um tratamento para celulite. Tem também, tem as máquinas, né, para poder fazer depilação a laser. A gente tem. Isso é só cabelo, no caso, não, né? Cabelo não. A Não. gente não fazemos cabelo. É porque você chegou com o cabelo todo assim. Então, o cabelo Obrigada. você não fez lá. Não foi lá. Foi onde? Foi perto, É? foi no Ed, de fato. Vamos trazer o Ed aqui. Hein? Vamos trazer o Ed, tem que dar um alô pro Ed, maravilhoso. Ed Brummel, Ed's Hair Brummel. E hoje eu estive lá com E ele. é brasileiro também, né? Tem muitos anos que está aqui. Um negócio maravilhoso, muitos anos que está aqui, muita experiência. Vou lá tratar da minha vassoura, Ed. Hoje eu tô com a vassoura aqui na cabeça. Com certeza. Eu falei pra ele que ia vir hoje. Ele falou, eu quero ir sim, olha. Que legal. Tá convidado, o convite está feito. Excelente. Ele vai vir com todo prazer. Uma pessoa maravilhosa. Uhum. E sim, não, a gente não fazemos cabelo. O cabelo que vocês fazem é depilação. A gente tira. A gente tira, não faz. Temos um tratamento também que é para hair loss. Assim, a gente faz um tratamento para as pessoas que daqui um dia eu vou precisar de um pouco, né? Que não. Cabelo aqui não é problema. Ainda bem, graças a Deus. Graças a Deus. Mas hoje tem solução para tudo, né? Não é? Nossa, é verdade. A ciência evoluiu bastante, né? Não é, menina? Imagina. Hoje foi, mas é verdade. Tenho colegas que foram ali na Turquia, o cara não tinha nada e de repente voltou cabeludo. É muito interessante. Na Turquia a pessoa volta com muita coisa. Não é? Tem um amigo que foi lá que diz ele que qual é o nome da capital lá? Okay. Da Turquia? Onde o pessoal vai? O nome da cidade? Eu esqueci o nome da cidade, mas diz ele que no avião... Istambul. Diz ele que parece Walking Dead, aquele filme, sabe? Que tá todo mundo, ou tá uma faca na cabeça, ou tá com os peitos amarrados. É verdade. Diz ele que é verdade. Nossa. O voo, diz ele que ele estava vindo Volta do todo voo. mundo. Todo mundo com a cabeça vermelha. Tem alguma coisa que coloca na cabeça, eu não sei. Diz ele que é terrível. Mas é muito engraçado, né? E se tornou, assim, um ponto de referência, né? Sim, com certeza. Para cirurgia estética, agora é a Turquia. O bambambam do momento, né? Com certeza. Você disse uma coisa que eu achei interessante, que você falou de uma paciente que ela teve um ataque epiléptico. Sim. E que você estava fazendo um procedimento de fios.
O que é isso? Então, esses são os fios de ouro, que são famosíssimos, né? Mas isso significa fio de ouro mesmo ou não? É só o nome? É só o nome. Okay. O fio, ele dura bastante. Na estética, tem poucos tratamentos que duram muito, né? E esse tratamento, ele dura mais ou menos uns 2 anos, o resultado dele, o efeito dele. E por isso começaram a chamar de fio de ouro, porque dura bastante. São fios de colágeno. A origem dele foi na cirurgia. Quando você faz a cirurgia, né? Qualquer tipo de cirurgia, quando fecham, né? O fio, os pontos, exato. Viram que alguns pontos, quando estimulava a produção de colágeno e a pele ficava mais lisinha em algumas áreas, então começaram a usar na estética. Então, essa é a origem dos fios. E esse fio, o que ele faz? Dependendo do fio, né? Que a gente tem 2 tipos, que é um mono, que é estimulador de colágeno puro, e o outro que é os pediculados, né, que a gente chama de COG aqui. E eles fazem umas garras, então eles sobem, faz aquele efeito lift. E o bom do fio, porque ele deixa um efeito mais natural, não deixa um rosto com aspecto muito inchado. Quando a gente faz a aplicação, às vezes, de ácido hialurônico, dá esse aspecto diferente, né, de um rostinho mais inchadinho, mais gordinho. Sim. E mais fake, de certa forma. E o fio não. O fio, ele dá um efeito lift bom e disfarça bem, né? Quase ninguém vê uma pessoa que fez um fio bem feito, ninguém vê que fez nada, só vê que deu aquele up. Então é um tratamento que sai muito lá na casa também. Mas isso é o quê? Isso é interno? É interno, exato. A gente faz um pontinho, por safety, eu uso os fios que são blunt, né? Que não tem a ponta. Né? Tá. E daí a gente faz aquela incisãozinha pequenininha com uma agulhinha e passa os fios, viaja por dentro, mas ele não tem corte nenhum. Então eu posso viajar e depois eu coloco o fio no lugar onde tem que ser colocado, né? Que normalmente na parte do músculo, para fazer aquele hook, né? Que a gente chama para puxar. Para segurar, né? Para segurar. E ele fica ali. Normalmente a gente pede para o paciente, né, aguardar mais ou menos de 3 a 4 dias de repouso, para não fazer exercício físico, até ele, né, se estabilizar no rosto, e depois pode seguir a vida normal. Agora, o resultado final, que seria depois de 1 mês, que aí você vê o lift bem legal e dura até 2 anos. Então, esse também é um tratamento que sai bastante. Isso, o corpo absorve esse fio, no caso? Ele é autoabsorvível, O monothread, que é o estimulador de colágeno, né? Ele fica no rosto durante 1 mês, depois ele desaparece, né? Ele é autoabsorvível, mas o efeito dura 1 ano. E esse pediculado, ele fica no rosto de 3 a 4 meses, depois ele é absorvível e o efeito são 2 anos. E sai muito, e de fato, às vezes eu falo até com as meninas, né? Tem época que eu falo, eu acho que eu vou tirar os fios da lista, porque eu não faço outra coisa mais que fio. Eu falo, eu quero fazer outro tipo de tratamento. Mas eu acho que é por ser mais natural, talvez, né? Para dar um aspecto gostam. Mais natural, talvez seja assim. E também tem pouca gente fazendo. De todos os tratamentos, eu acho que é um tratamento que hoje em dia não é muito feito aqui, porque a legislação está mais forte nos fios em relação a botox e fios. E assim, por exemplo, você fazer um curso de fios, esse curso, por exemplo, que eu fiz daqui da Inglaterra, eu fui fazer no Colégio de Medicina de Londres. E aí tem poucas escolas, e as escolas dos fios são mais certificadas. Por então, você ter um certificado de enfermagem, sim, você ser enfermeira, isso te facilita você fazer esse tipo de curso? São os pré-requisitos, facilita, né? Exatamente. Ou seja, qualquer tratamento injetável na Inglaterra, no caso, deveria ser feito por médico, enfermeiro, ou DP ou dentista. Essa é a legislação, né, oficial. Agora, tem outras ramas, né, de outros tipos de profissionais que podem fazer alguns tipos de tratamento, né? Por exemplo, um esteticista pode fazer uma mesoterapia superficial, mas está mudando muito, né, a legislação, e as pessoas também, cada um vai buscando o seu espaço, vai né? Se adaptando. Vai se adaptando, exatamente, e aí eu sempre digo que a gente foca no nosso trabalho, fazer nosso trabalho bem feito, e cada profissional, né,
sabe da sua área. Exatamente. Sempre digo isso. Eu acho que a gente não tem que se preocupar com o que o outro faz. Exatamente. A gente tem que se preocupar com o melhor que a gente pode fazer. Pois é verdade. Né? A gente tem a nossa grama aqui, vamos regar a nossa grama. Exato. Que esteja bem verdinha, do vizinho, né? Exatamente, que esteja bem bonita. E é isso que é. Se a gente fizer o melhor da gente, não tem porquê, você está dando o melhor de você, né? É verdade. Não ficar se menosprezando ou achando que o outro é melhor ou que você é pior, sei lá, ou que você é melhor, não tem isso, né? Exatamente. E é aquilo, né, que a gente fala, né, hoje em dia. Não tem uma folha de árvore que é igual um ao outro, né? Deus nos fez diferentes com as nossas individualidades, com as nossas qualidades. Então não tem por que se comparar, porque cada pessoa é único e a gente tem essa grandiosidade maravilhosa, né? Então, se a gente focar na nossa grandiosidade, que é para isso que a gente está aqui, você só floresce, só cresce, e é isso que a gente tem que fazer, né? Mas me conta uma coisa, você trabalhou no hospital de Manchester também? Trabalhei. De enfermeira? Trabalhei de enfermeira. Nada mais chegar aqui, né? Eu trabalhei no meu primeiro... Vamos pegar lá do começo. Você resolveu sair da Espanha, então? Você tinha um negócio? Na Espanha. Tinha um negócio na Espanha. Quando teve aquela grande crise econômica, 2011... Foi. Começou em 2009, aí em 2010 estava todo mundo meio que se arrastando, né? E em 2011 foi onde bateu, né? Aquela crise enorme. E daí eu tinha um negócio na Espanha, o meu negócio estava... Até que começou a crescer e depois o que nós fizemos, nós tínhamos também uma parte de estética e também tinha uma parte de cabeleireiro. A gente teve um salão de cabeleireiro. Eu tive no total, eram 6 trabalhadores a mais. Tava uma empresa grande, né? Assim, mais ou menos mediana, né? Mas pronto. E aí, nessa época que bateu a crise, bateu também pra gente e eu comecei a trabalhar, olha como é que comecei a trabalhar num centro com criança com discapacidade mental para eu poder conseguir pagar minhas contas, porque na empresa já não estava dando. E a gente ficou nessa, estava trabalhando muitíssimo, não tinha filhos nessa época, conseguia trabalhar quase de domingo a domingo. E daí a gente resolveu, eu falei, olha, acho que tá bem difícil, meu marido também tinha empresa, perdeu algumas empresas dele, e ele falou, acho que a gente poderia fechar a clínica, não tá funcionando, e eu falei, é verdade, e a gente podia fazer talvez um relocate, mudar de área. E foi daí onde a gente resolveu mudar para a Inglaterra. Ele veio primeiro, porque ele tinha, né, já o idioma, e eu tinha que dar... Sim, porque ele é nigeriano, não é isso? Sim, fala inglês. Em inglês é a língua... Exatamente. É nativa, né? É a língua oficial. É a língua oficial. Okay. É o idioma oficial, exatamente. E daí, como eu trabalhava nesse centro de discapacidade mental, eu tinha 70 crianças, Fundação Gotze. Tenho amigos lá até hoje. E era só eu de enfermeira e um médico, e eu tinha 11 auxiliares de enfermagem trabalhando comigo, mas enfermeira era só eu e eram 70. Então eu tinha que dar 3 meses de aviso prévio, exatamente. Jesus. Até procurar outra enfermeira 1 mês, mais 2 meses para formar outra pessoa que fosse ficar. Então ele veio primeiro e eu terminei esse trabalho, né? Conseguimos transpassar o negócio e foi quando eu vim aqui para a Espanha. Então, para Inglaterra. Exato. Então esse foi o nosso pulo para cá. E quando eu cheguei aqui, eu estava no processo de convalidar o curso, né? O diploma de enfermagem. E demorou um pouquinho, mas eu nunca fiquei parada, não consigo de jeito nenhum. E eu me inscrevi como voluntária no North Manchester Hospital. Trabalhei de voluntária lá, fiquei trabalhando nesse hospital durante 1 ano, até meus papéis saírem. O que foi uma experiência muito boa, porque... Vamos abrir um parênteses, então. Sim. É possível isso, então? Sim. Você não tem o emprego, mas você se voluntaria. Sim, exatamente. Você precisa, né, no caso, eles fazem o DBS, né, que você, obviamente, que acho que é um dos requisitos é que você tenha um nível de inglês que você possa se comunicar. Sim, claro. Né, no hospital. Afinal de contas, você está mexendo com
com pacientes, mas né? isso também depende até da onde, porque, por exemplo, eu fui para as plantas, né, que eu tinha um nível que eu conseguia me comunicar, mas você também tem a parte, por exemplo, tem lavanderia, né, tem outras partes no hospital que você pode talvez não precisa o inglês ser tão fluente. Exatamente, é uma coisa que precisa ter um DBS limpo, né, que antecedentes penais, né, e vontade de trabalhar, e bora. E é uma experiência maravilhosa, porque é um leque que você pode colocar no seu currículo. É uma escola, né? Exatamente, aí foi. E aí eu me inscrevi na maternidade para trabalhar, fazia praticamente de tudo que tinha para fazer. Vamos repor fruta na cozinha, pegar a comanda do almoço, ajudar a fazer cama e receber pessoas, informações, tudo. Praticamente fazia de tudo. E a raiz disso eu recebi um feedback, né, muito bom. Quando saiu meus papéis, eu me inscrevi para o Salford Royal Hospital, me inscrevi como para trabalhar... É o hospital de Salford, né? De Salford, trabalhar em sala de cirurgia. Eu fui trabalhar Scrum Nurse em neurocirurgia. Foi. E daí, quando eu cheguei, eu fiz a entrevista, o painel de entrevista tinham 5 pessoas, que eu falei, nossa, tanta gente para fazer uma entrevista assim. E quando eu falei que eu tinha trabalhado de voluntária, por isso que eu digo às pessoas, é importante a gente dar, né? A lei do dar e receberás, né? É dar e receberás, não é o contrário, receberás e dás, né? Verdade. E aí, quando eu falei que eu tinha trabalhado de voluntário, o painel praticamente mudou. Né, a atmosfera mudou, né? E aí eu falei, eu acho que eu ganhei o trabalho. Que bom, né? Foi minha primeira entrevista, meu primeiro trabalho. E aí eu trabalhei nesse hospital. Então você trabalhou no hospital de Manchester e trabalhou no hospital de Salford Royal. Trabalhei em neurocirurgia com cirurgiões e ao mesmo tempo como também fazia spine, trabalhava com ortopedistas, né, que faziam esse link. E depois eu fiquei bem amiga de um médico que era ortopedista, que me chamou para fazer instrumentais cirurgias para ele no Auckland Hospital, que era do outro lado da rua. Era só mesmo, era ali mesmo em Salford, só atravessar a rua. E aí eu fui para esse outro hospital, trabalhava full time, que eu ganhei um contrato full time, e depois fazia todas as cirurgias para esse específico médico. Então, nessa época, eu fazia uma média de 60 horas por semana. Jesus! Assim. Nem via a família. Não via. Era trabalho, mas eu tinha um objetivo, porque eu já estava um pouquinho mais segura no idioma, e eu falei, agora eu quero voltar para a estética de novo. Eu vi a oportunidade, eu falei, esse mercado está aberto aqui, já estou um pouquinho mais segura. Você se retraiu para tomar o impulso. Para tomar o impulso, exato. Legal. E daí a gente fez um planejamento, economizamos, e daí eu, depois, um contato de uma outra pessoa me contou aqui no Centro de Saúde de Salford, porque eu já estava bem nessa área, né, conhecendo, tinha as salas alugando. Você saiu do hospital de Salford e alugou uma sala num centro de saúde... Em Salford também. Em Salford também. Em Salford também, exato. Lá, contatos, né, as amigas, na época eu estava na licença maternidade, com meu filho com 6 meses, eu sempre levava ele, e eu fiz 2 amigas, a Debbie McKee e a Rachel Bell, que era responsável pelo centro de saúde, que são minhas clientes até hoje. Olha, imagina, meu filho está com 7 anos, e mandar um beijo para elas, foram minhas primeiras clientes inglesas, né, aí nessa época. Acreditaram no seu trabalho. Acreditaram no meu trabalho, e aí eu comecei nesse centro de saúde. Lá, nesse centro de saúde, eu me apoiei muito nas redes sociais, nas plataformas virtuais. Por isso eu acho assim tão importante esse trabalho que você está fazendo aqui, de abrir oportunidade, de trazer, né, as pequenas empresas, as pessoas que querem abrir, porque a gente tem que ser visto mesmo, né? Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. E não é aí, digo, se a gente, não é que a gente não vai ter timidez, não vai ter, né? Às vezes, mas a gente tem que tentar, né? Sair o máximo possível, né? Da nossa
nosso casulo para que as pessoas conheçam o nosso hoje serviço. A gente tem que ter coragem de colocar a cara a tapa, né? Exatamente. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem de sair. Como você disse, quem não é visto não é lembrado. Exato. E daí eu fazia anúncio no Facebook, no Instagram, até... A gente estava conversando antes, né, que a tua esposa me conheceu no primeiro evento que teve de brasileiros lá, é que aí verdade. tava Ela me falou. o Thales me ajudando, a Stephanie, que são também uns queridos. O Thales me ajudou muito com relação ao Instagram, a fazer o Instagram crescer. Não tinha nenhum conhecimento de social media, né? Vontade, muito, mas conhecimento pouco. Então a gente tem que pedir ajuda mesmo. E nessa época eu fiz muito, tipo, promoção de BFF, né? Você traz uma amiga e essa amiga ganha um desconto. Então foi muito assim, né? De me apoiar mesmo nas plataformas virtuais para que as pessoas conhecessem o trabalho. E quando eu terminei o meu primeiro mês na clínica, nesse primeiro mês eu já consegui cobrir todos os meus gastos. Graças a Deus. No primeiro mês. E você saiu assim do trabalho e fui. E encarou. E fui. Sabe o que eu admiro nos brasileiros, Elu? Que tem tanta gente que a gente, com o podcast, a gente começa a conhecer. Claro que a gente, pelo fato de tocar, a gente acaba conhecendo um monte de gente, né? Mas você vê, cada um tem sua história e cada uma história de superação incrível. São brasileiros incríveis como você, sabe? E um tanto de gente que vieram aqui. Imagina. Então é tão legal você ver as pessoas que saíram do Brasil, que às vezes não tinha lá um norte. Exato. Sabe? Com e chegaram certeza. aqui, venceram e estão aí batalhando. Claro que a vida não é um mar de rosas, né? Mas você chegar aqui num país que não é a sua língua, não é? Né? A cultura é totalmente diferente. São muitas barreiras, né? Não a gente enfrenta. Mas e você vencer como você venceu e continua, a gente continua lutando sempre. E vamos continuar sempre trabalhando, lutando e você falou um ponto em comum, né? Que das pessoas que fazem, né? Eu acho que é a coragem. Sim. É coragem, não ter medo de errar, não ter medo de começar de novo. Porque, né, quem é que... Acho que às vezes nós somos os nossos próprios inimigos. Não é ninguém lá de fora, não. É você mesmo que põe limite, barreiras, crenças limitantes. Eu não consigo. Então, não consigo. Ou ninguém me dá oportunidade. Essa é uma frase clássica, né? Poxa, não é? É você que tem que se dar a oportunidade. A oportunidade está aí, as pessoas estão aí. É você querer falar, não é? Ninguém vai bater na sua porta e falar, vem aqui fazer uma colaboração, né, comigo, né? No começo não é, ninguém nem sabe quem é, né, você. Então você tem que falar, eu tô aqui, né, e ir lá conversar, bater nas portas. E eu acho assim que é isso mesmo, é ter coragem de errar e se conhecer. Né? E se conhecer, porque as pessoas, né, obviamente, as pessoas vão falar e não tem medo. Se alguém for falar, tá bom, deixa falar. Claro. Você se conhece? Você sabe o que você é capaz? Você sabe quem é você? Você está dando o melhor de si? Pronto, né? Exatamente. Então, ninguém pode cobrar de você o que você não é, na verdade. Né? Exato. Ninguém pode cobrar de mim que eu seja um Beethoven. Beethoven foi o Beethoven, eu sou o cara que toca sanfona. Não é? Então, o importante é você dar o melhor de você. Me fala uma coisa, Elô, eu sei que você ganhou um prêmio. Que prêmio foi esse? Ganhei. Foi uma surpresa, que eu fiquei muito agradecida, muito feliz. A gente sempre trabalhou aqui, né, na comunidade de Manchester, e esse prêmio veio como um reconhecimento, é um prêmio que é para reconhecimento de profissionais brasileiros em toda a Inglaterra. O primeiro prêmio que eu ganhei foi da Guia Londres, que ele é feito lá em Londres. A Jaqueline me convidou para participar. Eu fui uma das 5 finalistas. A Jaqueline é quem? A Jaqueline é responsável pelo Guia Londres. Tá. Uma pessoa maravilhosa.
faz um trabalho muito bonito. E aí ela me convidou e eu participei, eu fui uma das finalistas, né? E a gente foi lá para esses prêmios. Isso foi há 3 anos atrás. Isso na área da estética, maravilhosa, né? na área da estética. E o Guia Londres, ele parabeniza, né, aos grandes profissionais de cada setor. Tem desde estética, alimentação, cabeleireiro, tem de todo, todos os profissionais, né? E aí eles fazem essa premiação que é maravilhosa para os profissionais brasileiros daqui na Inglaterra. E o prêmio é feito lá em Londres. A gente foi, participamos, e nesse prêmio da Guia Londres nós ficamos em 2º lugar. Ah, tá. Ficamos em 2º lugar. Foi um prêmio bem... que eu fiquei muito feliz. Foi concorrido, eu fiquei muito feliz. Foi a primeira premiação fora de Manchester e, na verdade, que foi uma experiência maravilhosa para mim. E o segundo que eu participei foi o Top of Mind, que foi a Kathleen Ribeiro, que chamou a gente para participar. E nós fizemos a premiação, fomos finalistas, e nesse eu fiquei em 3º lugar como empresa, pequena empresa. Na categoria de empresa. Na categoria de empresa. E também foi um prêmio também muito legal, bem interessante, em Londres. Foi um evento maravilhoso, onde estava a Mara Maravilha. Olha só. Oscar Magrini apresentando. Foi um evento assim que... O bom é que é um incentivo, né, para quem está aqui trabalhando. Né? Exato, porque a gente faz um trabalho, né, com muito amor, com muito carinho, e ser reconhecido, acho que é gratificante. É gratificante. E eles trabalham muito mesmo. É um serviço, um background, a produção maravilhosa. O evento foi lindo, então acho que eu fiz questão de falar do nome das meninas, porque elas estão de parabéns de organizar esses eventos, né, que são importantes para a nossa comunidade. Sim, verdade. Na verdade que sim. E quais eram as suas expectativas quando você começou o seu trabalho? Não vou falar do trabalho de enfermagem, vou falar do trabalho de estética. Sim. Né? Esteticista, né? Exato. As suas expectativas, qual eram da sua profissão? Elas foram atingidas ou você ainda está alçando o voo? Eu acho que ainda tem muita coisa que eu quero fazer. Mas a minha principal ideia era oferecer um serviço de qualidade, oferecer essa estética médica natural para as pessoas. Eu vi esse espaço bem grande, né? Essa necessidade, né? Das pessoas quererem ter um lugar onde eles possam se sentir em casa, um ambiente familiar, onde eles possam confiar também, né? Eu quero me cuidar, mas eu quero ter um lugar de confiança onde vão me tratar, né, da melhor forma possível. Eu acho que também a gente tem que ser justos no sentido de qualidade, preço. Então a gente tem essa questão cuidado, também. Né? Exato. Então eu acho que isso foi casinhas que eu fui fazendo, tics, né, que eu queria chegar. E um outro ponto que eu acho que ainda está longe, que a gente está trabalhando muito, que talvez seja um projeto que eu preciso elaborar um pouco mais, é o tema das formações. Eu comecei a dar, né, formações antes do lockdown, depois no lockdown, na época do Covid a gente teve que parar. É uma coisa que eu gostaria de voltar pouco a pouco, dar formações para as pessoas terem a qualificação, a capacitação, no caso. Exatamente, necessária para o que ela exatamente é capaz de fazer, né? Dentro da lei, dentro de uma ordem da legislação, respeitando a legislação. Então você não só faz os procedimentos estéticos, como você também, na sua clínica, você também dá aula, ou você dá aula fora de lá? Isso, eu dou aula na Mesoestética, né, que no caso é só de injetáveis, que eu dou aula, né, que é no caso mesoterapia, filler e carboxiterapia, são só de injetáveis, os cursos que eu dou na Mesoestética. E eu dava mais aula antes, na minha clínica, antes do lockdown. Depois do lockdown, aumentou muito a demanda de serviços, e daí eu diminuí
as aulas. Então agora a gente está com um local novo, grande. A minha ideia é fazer mais mesmo um tema mais de scholarship, fazer acordos com o Stockport College, que tem lá perto também, para a gente estar também apoiando e dando formações e estar expandindo a qualidade, né, da estética brasileira. Exato, acho que esse é um projeto que eu quero fazer bastante, principalmente que agora que eu tenho espaço e estou com uma equipe, né, muito forte, né, um apoio muito bom, então acho que vai sobrar tempo para estar organizando isso. A sua clientela é o que? 50% brasileira e 50% inglesa ou não? É boa pergunta. Eu acho que agora seriam 50% de ingleses, 50% seria brasileiros, portugueses, angolanos, latinos. Exatamente, nós temos bastante portugueses também na casa e eu acho que é devido à história, né, que a estética brasileira tem, as pessoas confiam, mas acho que está 50%. E eu acho que a própria língua também, né, Lu? Exato. Então eu acho que assim, que as pessoas, elas procuram. Acho que é mais confortável você procurar na sua língua. Né? Com certeza. Por mais que fale bem o idioma, mas é uma coisa meio diferente, né? Sim, é aquela coisa, né? Quando a gente diz, né? Aquela coisada. O feeling, né? Exato. Que você consegue explicar no seu idioma que... E aí você em outro idioma jamais vai se dar. O cara às vezes não precisa nem explicar, né? Você vai, então assim, né? Assim assado. A pessoa já entendeu, né? Já entendeu, exatamente. É interessante. E é também a forma, e na estética acho que ainda mais, porque a gente tem a nossa ideia de estética brasileira e a gente quer fazer estética brasileira. Então muitas brasileiras às vezes fogem um pouquinho porque a estética inglesa está um pouco diferente, né, da nossa, e aí às vezes assusta e ele diz, não, eu vou buscar um brasileiro que vai entender, né, do parâmetro de beleza que eu tenho, mais ou menos, a mesma visão, né, ou pelo menos eu acho que aqui às vezes é um pouco meio exagerado, né? Isso pode ser, um pouco sim. Acho que eu já reparei isso. Exatamente. E é interessante, né, porque a gente tem que se adaptar, né, também a agradar a uma parte do público inglês que quer um pouco mais, né, de procedimentos. De exagero, né? Exato, exagero ao público brasileiro que é um pouquinho menos, né? Então a gente tem também pessoas na casa que também fazem um pouquinho mais nesse tipo, né? Porque nem digo, Elô faz tudo. Não, a gente tem outros practitioners na casa que fazem esse tipo de procedimento um pouquinho a mais, né? Sim. E aí fica todo mundo feliz. É claro, tem que atender para todos os gostos, né? Exato, exatamente. Sempre dando uma olhadinha, né, pra gente tentar ajudar o máximo possível, mas... E a Elô ser humano, a Elaine ser humano, o que você valoriza mais na vida, Elô? Olha, eu valorizo muito a família, Deus, respeito, né, o amor. Eu tenho 2 filhos, né? Qual a idade? 7 e 11. Uma menina novinhos, de 11 e um menino de 7. Então, no meu tempo livre, né, a gente... eu sou mãe casada, tento, né, seu esposo, estar que com ele, tá aqui, um amor de pessoa, simpaticíssimo, não conhecia, prazer. Maravilhoso. Outro presente de Deus, graças a Deus. Que bom. E passar bastante tempo livres com ele, né? Com eles, ajudar na educação. Nós temos esse vínculo muito grande com a Espanha ainda. Eu morei na Espanha há 11 anos. Então a gente tenta sempre estar na descansada, passear. Tem os amigos ainda. Os amigos. Tem parente? Eu acho que você tem parente lá, né? Tem parente na Espanha. Você me contou uma coisa ali dentro que você me falou que a sua mãe trabalha com você? Ela ou já trabalhou com você? Ela já trabalhou. Já trabalhou com você? Exatamente, já trabalhou. Teve uma época na Espanha bem interessante que ela trabalhava na clínica, né, lá na Espanha, e eu tinha um contador que ele era tão estrito, né, e parece que trabalhava para o governo. Chegou um momento um momento delicado lá da empresa que ele falou, né, que eu tinha que despedir a minha mãe, que não estava dando. As
contas não estão quadrando, acho que você vai ter que despedir essa mãe. Eu falo, oi, Cara, como é que é? É minha mãe? Eu acho que ela vai me bater. É puxar chinelo pra mim. Tem isso ainda, né? Eu tenho que pedir a minha mãe se eu posso despedi-la. Mas será que eu posso te mandar embora? Você acabou mandando o contador embora, né? Foi exatamente isso. Legal. Exatamente, mas não levei chinelada. Então, acho que foi mais vantagem. Mas ela mora na Espanha? E ela mora aqui. Ah, ela mora aqui? Ela mora aqui. Que legal. E aí, quando eu fiz essa mudança pra cá, ela veio e ela me ajuda com as crianças. Ela mora bem pertinho da minha casa, nada, 10 minutinhos. E me ajuda muito. E é um apoio muito grande que eu tenho. Tenho a minha mãe aqui, tenho a minha sogra aqui também. Que legal. Também pertinho. Então a gente tem as mães próximas, que é isso é importante, fundamental. Né? Muito, muito importante. Apoio não só de tudo, mas também emocional. Exato, dá aquele. A gente não deixa de ser criança nunca em relação à mãe, né? Não, e nos olhos delas, né? Nunca menos ainda. Nós que temos filhos, né? Bem, os meus já são adultos, né? Sim. Os nossos. E parece que, claro que a gente não os trata como crianças, né? Mas tem aquela hora que você vê que o filho precisa do pai e da mãe, que Exato. Aí você vê, tá com essa idade e nem parece que cresceu. É verdade, né? Exato. Sim, então, acho que você vai passar por isso ainda, os seus são novinhos, são né? pequenininhos, mas é fundamental, a família é importante, esse apoio, esse amor, esse carinho, e fomentar, né, esses momentos familiares, principalmente a gente que está fora, né? De casa, ter um apoio da família e amigos, né? Foi tanto que uma das escolhas de quando nós viemos, né, para Manchester, foi porque a gente já tinha alguns amigos que moravam aqui. Então a gente falou, não, vamos para um lugar onde pelo menos a gente tem algum amigo, um ciclo né? de amizade, um ciclo de amizade, para também ter esse apoio. Eu acho muito importante manter amigos, né? As relações humanas, né? Em geral. Diz que quem tem um amigo tem tudo. Nossa, né? Sim, exato. É verdade. Quem foi a sua maior referência na vida? A minha maior referência, primeiro ponto, foi minha mãe. Ela sempre foi muito, ela é muito trabalhadora, muito guerreira, nunca pôs limites nos sonhos. Eu acho que... Qual o nome dela? Rose. Vamos trazer a Dona Rose. Vou chamar ela de Dona, não, vou chamar ela de Rose. Vou chamar a Rose ela aqui. Adora conversar. É mesmo? Ela vai vir com todo prazer. Adora conversar. Que legal. Tá convidada, hein? Tá convidada, Rose. Verdade, sim. Obviamente, meu pai, eu sou aquela tipo de pessoa, né? De mãe de pai, assim, apegada. Sempre fui. Meu pai faleceu tem um ano. Então, acho que muito obrigada. Então, é bom lembrar do momento de tudo que ele passou, né? Para mim, a minha referência, pai e mãe, principalmente esse momento, né, que a gente vai se recuperando, né? Então, trabalho, a gente está acelerado no dia a dia, mas a gente sente, né, a falta às vezes. Mas estou nesse processo de recuperação, sim, mas fundamental. Essa frase de você tem que ser forte e corajoso é uma frase do meu pai. E ele sempre falou, e é uma coisa que eu levo para mim, e sempre vou levar e eu vou passar para os meus filhos, né? Sim. E com certeza. E Deus, né? Que é onde a gente corre onde a gente pega a nossa base. É o principal de tudo, né? Exatamente, é esse momento de reconexão, de reconexão e de conexão, porque acho que a gente não se separa de Deus em momento nenhum, e quanto menos a gente se separa. Isso é você no dia a dia, Elo? Isso é eu, essa no dia é a Elo. Isso é no dia a dia. Não me separo em momento nenhum. Não estamos falando da profissional, né? Estamos falando da pessoal, do sentimental, né? Sim. Sou eu, sim. É um constante, e desde o momento que eu acordo, eu sempre digo, as minhas obras não sou eu quem as realiza, né? Eu sempre digo que é a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. E daí
eu vou a tudo que eu faço, né? Então eu deixo o momento Elaine de fora e deixo Deus agir e Ele age. E Ele age sempre, 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 sempre. E é Ele que tem guiado esse caminho. Eu espero fazer muitas coisas. Não só meu nome, né? O nome da minha família, meus filhos, em nome de Deus, né? E guiar a nossa trajetória caminho, né? nesse sentido. Exatamente. Muito bonita a sua trajetória, viu? Muito obrigada. Eu fico tão orgulhoso, tão satisfeito de ver brasileiros que vencem, sabe? Que estão vencendo, que são batalhadores. Porque nós também somos assim, né? A minha família, certeza. A gente é assim também. Então Linda a gente essa família. sempre corre atrás. É claro que Deus na frente, né? Mas é aquela coisa, você não pode parar e esperar. Exato. Tá, vou pedir, vou sentar aqui e esperar cair do céu, né? Vai esperando. Não né? vai. A vida é atividade. Ela não é passividade. Até água, né? A água ficou parada, o que acontece? Apodrece. Exato. Então vamos fluir, vamos mover e daí a vida é atividade, não é passividade. Quanto mais a gente move, mais energia a gente tem. Pra mexer. Conselho que você daria, sei lá, uma palavra de incentivo para quem está começando hoje na sua área? Na área. Eu diria que não desista, tá? Que estude bastante. Primeiro que não desista, que estude e que faça as coisas com amor. Tá? Tudo que é feito com amor, tendo uma base boa de educação para a gente fazer o melhor serviço, porque a gente tem que buscar se capacitar e fazer o nosso melhor para a gente poder dar o melhor serviço, né? Então, educar, estudar, fazer as coisas com carinho e não desistir na primeira dificuldade, porque todo mundo passa por dificuldade. O que você vai ver, né, nas mídias, na rede social, é aquela parte bonita, e a parte do background, que é difícil, do dia a dia, tal, né? Ninguém conta. Essa ninguém conta. Ninguém conta. Né? E às vezes você tá agarrado naquela ali, né, e vendo a foto bonita daquela, e você se compara com o que você tá fazendo, e você desiste, diz, não vou chegar lá. Não vou chegar nunca. Não é assim, é um passo após o outro, né? Vamos com as coisas devagarzinho, que tudo tem seu tempo e cada pessoa tem a sua caminhada e o seu processo. Claro, né? com certeza. Como a gente falou nem todos antes, são iguais, né? Exato. Não olha no quintal dos outros, olha no seu quintal, vá devagarzinho, mas não desista. Estude, procure uma capacitação, né? Procura, às vezes, colaborações, porque às vezes você fala, não estou com dinheiro para fazer isso, mas às vezes você vai fazer um voluntariado, vai fazer, eu posso ficar aqui fazendo um shadowing com você para olhar como é que você trabalha, e a pessoa vai se formando, né? Isso pode abrir uma porta enorme na frente, né? Exatamente, fazer as coisas com amor e com responsabilidade. Eu acho que essa área da estética média é uma área muito boa, muito promissora. Tem muita gente falando, Elu, o que você acha de eu entrar nessa área? Eu falo, gente, seja bem-vindo. Porque é uma área que tem um público enorme e a gente não está ficando mais velho, mais novo, né? Não. A gente está ficando... A partir do momento que nasce, só... Exatamente. O futuro são rugas. Pois. Então, eu acho que a ciência nos ajuda nesse sentido. Seja bem-vindo à nossa área, faça tudo com amor, com estudo. E eu acho que o caminho é enorme aí e que venha assim. Venha para estética. Me fala de novo o nome da sua empresa. Falo. E vamos mostrar também? Vamos mostrar aqui. Então vamos deixar o link aqui abaixo no vídeo, não vamos deixar. Bota aquela câmera ali, meu bem. É Elo Lemos Clinic. Elo Lemos Clinic. O nosso Instagram é tá aparecendo direitinho? Tá aí? Tá. Ótimo. Fala seu Instagram. Elo Lemos Clinic. Facebook também, @Elo Lemos Clinic. E a página web é www.elolemosclinic.com. Tá? E se quiser alguma informação, info@elolemosclinic.com. O nosso Zap, a gente tem um WhatsApp, né? Vou dar também. 0743 553
3822 e o outro é 0745 183 2222. Se alguém lá no Brasil quiser entrar em contato com você para te fazer um tratamento com você, pode vir que é bem-vindo. Pode vir, tenho bastante clientes. É mesmo? Brasil, Estados Unidos, Nigéria, Japão. Olha só. Espanha. Onde mais? Dinamarca. Tem uns clientes. Gente, olha o nível dos brasileiros aqui na Inglaterra, hein? Tá vendo? Que bênção. Bastante lugares diferentes. É interessante, né? Mas bem, pode sim vir fazer tratamento. E é uma coisa interessante que no começo, né, os brasileiros estão sempre indo para o Brasil, voltando. E eu achava interessante dizer, né, que os clientes queriam fazer tratamento, quando no Brasil a gente também tem profissionais, né, qualificadíssimos e excelentes. E eu ficava naquela curiosidade, né? Por que você faz aqui? Você pode fazer no Brasil? E as pessoas falam, não, a gente tem que chegar no Brasil chegando. Tem que chegar lisinho. Exatamente. Tem que chegar chegando. Então, tem esse efeito também contrário. Os clientes, os brasileiros também, quando chegam aqui, que começam a trabalhar, né? Que aqui é, no caso, o poder econômico tá maior, é a primeira coisa que faz. Agora eu vou me cuidar. Então também tem esse efeito contrário. Chegou do Brasil, arranjou um dinheirinho, agora eu vou lá na estética. Que legal, que legal. E são todos bem-vindos. Qual o nome das meninas que trabalham lá com você? Então, mandar um beijo grande pra Thaís, pra Neguinho, pra Eva, pra Ana, pra Luísa, pra Paula e pra Euciene, exatamente. Então, o dia que elas quiserem vir aqui, nós vamos ter que fazer uma festa, né? Vamos ter que juntar aqui um monte de cadeira. Mas vamos trazê-las aqui. Isso aí, vamos ficar super felizes de vir. Nós vamos deixar os links o link da sua empresa aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada. Eu que te agradeço do fundo do meu coração por você ter vindo, aceitado esse convite. Uma delícia. Tá. Com todo prazer, eu que estou encantada, o local tá lindo, o podcast maravilhoso, você é uma simpatia, muito obrigada. É a janelinha para a gente mostrar pro nosso povo que nós, né, que temos profissionais maravilhosos aqui. Exatamente. E que são brasileiros que estão lutando igual a todo mundo que vem para cá. Muito obrigada por esse trabalho fantástico. Minha querida Elo Lemos, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Sempre. Muito Amém. Obrigada. Vocês também. Muito obrigada. Gente, esse foi mais um podcast Zagotinho Fora da Casinha. Minha querida Elo Lemos, uma esteticista renomadíssima aqui na Inglaterra. Beijo no coração, muito obrigado e até o próximo Zagotinho Fora da Casinha. Tchau, tchau. Tchau.